A paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estou fazendo esse vídeo para estar falando com vocês que eu comecei a realizar a oração aí no canal do meio-dia. Só que, sabe, ficou silencioso. E eu não gostei do que aconteceu. Se isso é uma interferência espiritual ou humana, e se for humana, não tem graça isso. Você está se esforçando para orar, para clamar, para pedir a Deus, para abençoar a vida das pessoas, e está acontecendo esse corte, está acontecendo esse problema aí. Então, infelizmente, não tem graça. É uma coisa que não tem graça. Mas se for interferência espiritual do mal, agindo para causar isso aí, para impedir que você venha acompanhar a oração, ouvir junto comigo orar, significa que as nossas orações estão chegando a Deus. Eu creio que está tendo resposta do Senhor. E por isso que eu entrei aqui, para estar falando do que aconteceu. Porque depois vocês podem pensar alguma coisa, que eu não fiz a oração, que eu não fiz o clamor. E eu já estou fazendo esse vídeo aí para estar falando com vocês sobre isso. No começo começou assim, começou a voz saindo tão, sabe, mostrando, que a voz estava saindo. Mas de repente silenciou. Mas infelizmente, meus amados queridos irmãos, quando é algo para Deus, quando é coisa que vai abençoar a vida de alguém, seja humano ou espiritual, sempre vai existir essa barreira. Mas nós precisamos, meus amados queridos irmãos, confiar no Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. Várias vezes aqui eu já fiz a live, os áudios ter saído bem, mas dessa vez eu creio que ter mexido com o mundo espiritual ou mexeu com alguém que é contra o Evangelho de Cristo, contra o bem que os outros faz para as outras pessoas. Meus amados queridos irmãos, nessa rica oportunidade que eu estou tendo agora de estar falando sobre isso, eu quero fazer uma oração para que Deus venha te abençoar e te curar. Senhor, amado Deus e querido Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor para que essa pessoa venha a ser tocada e abençoada. E eu creio, Pai, que mesmo essa pessoa não tenha acompanhado a oração de cura ou de libertação, eu creio que o seu poder alcançou essa pessoa. Essa pessoa foi tocada pelo Senhor. E se porventura é alguma interferência maligna ou humana, que o Senhor venha fazer cair por terra, Pai. Porque diante, Senhor, do seu evangelho, do seu poder, nada prevalece. Nada prevalece. Então, nesse momento, Pai, toca agora para curar, toca agora para libertar, toca agora para restaurar, toca agora, Pai, para dar saúde a essa pessoa. Visita aqueles que estão em coma, visita aqueles que estão no hospital, Senhor, e abençoa a vida dessas pessoas, abençoa nessa tarde a saúde dessa pessoa, removendo todo o mal, Senhor, que estiver agindo na vida dessa pessoa através de uma doença, colocando doença no corpo dessa pessoa, para fazer essa pessoa sofrer. Abençoa, Senhor, a água, Senhor, a água abençoada do teu povo, porque todas as vezes que ele participa da oração, sempre está apresentando ao Senhor o copo com água. Abençoa também a fotografia, a peça de roupa, que essas pessoas tenham apresentado ao Senhor em oração, que essas pessoas sejam tocadas, Pai. As pessoas que pertencem, meu Senhor, essas peças de roupa, essa pessoa que está sendo apresentada na fotografia, seja visitado pelo Senhor e transformado pelo seu poder. Meu Deus, liberta aqueles que estão nas drogas, no alcoolismo, nos vícios. Meu Deus, abre os olhos deles para que eles possam enxergar, Senhor, o caminho do Senhor. Transforma o coração dele para a honra e glória do Senhor
É isso que eu te peço nessa tarde. Fortalece os seus filhos, renova. Seja com eles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê nessa oração, diga amém, diga graças a Deus. Meus amados, queridos irmãos, aqui eu deixo uma palavra nessa tarde a todos vocês. Aqui diz aqui, ó, no versículo 28 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Para fazer tudo que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, em que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais, prodígio, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo ele orado, moveu seu lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Então, meus amados, queridos irmãos, havia uma perseguição sobre a Igreja de Cristo naquela época. Os líderes religiosos estavam proibindo que os discípulos do Senhor Jesus Cristo anunciasse a ressurreição de Jesus, falasse do nome de Jesus, né? E pregasse aquilo que Jesus tinha ordenado a ele. Eles fossem testemunho. Então, os líderes religiosos, sabe, queria amordaçar os discípulos. Queria impedir que os discípulos levassem a palavra do Senhor para todo o povo de Israel. Só que os discípulos, diante dessas ameaças, diante dessas proibições, eles buscavam, sabe, socorro no Senhor. Eles buscavam, sabe, orientação no Senhor. Eles buscavam suporte no Senhor. Eles oravam para que o Senhor desse a eles, sabe, força, ousadia, sabe, para que ele levasse aquilo que o Senhor deu para eles, entregar às pessoas. Eles estavam com a palavra do reino do Senhor, do reino do céu. E eles foram chamados para levar o Evangelho como testemunha do Senhor aqui na terra. Então não era por causa das ameaças que eles iam se curvar aquilo que os líderes religiosos queriam e deixasse de pregar o Evangelho do Senhor. Mas naquele momento eles começaram a orar ao Senhor, até que o Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Naquele momento o Senhor usou eles para curar, sabe? O Senhor, através da vida dele, operou milagres, sinais e prodígios. E era isso que incomodava os líderes religiosos, porque eles, sabe, através do ministério dele, da vida dele, essas coisas não aconteciam. Deus não usava eles. Então eles se sentiam como tivesse, sabe, esquecido por Deus. E eles eram, sabe, tomados de inveja. E o coração, sabe, coração cheio de ódio. Porque eles viam os discípulos tendo sucesso. E as pessoas procurando os discípulos para ser abençoados. Enquanto eles ficavam de lado, ninguém se importava. E aí, por isso que tem nascido essa inveja, esse ódio no coração deles. Sabe, essa revolta, sabe, essa inveja, a ponto de eles perseguir e tentar proibir que os discípulos pregassem o Evangelho do Senhor e abençoassem a vida das pessoas. E hoje não é diferente, meus amados queridos irmãos. É só você receber uma unção na sua vida, é só Deus te abençoar, que começa a levantar um bocado de pessoa contra você. Por quê? Porque não quer que você, sabe, não quer que você venha ter sucesso na vida, venha crescer, sabe, venha ser melhor assim, melhor em um bom sentido do que ele. Ele não quer
que você esteja acima dele. Ele quer que você esteja, sabe, abaixo dele. Mas Deus te chamou não para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Ainda que tem pessoas que sejam cauda nesse mundo, tenta parar você, não vai conseguir, porque Deus te chamou para ser cauda. Deus te chamou para brilhar. O Senhor te chamou para brilhar. É o que eu posso deixar aqui para todos vocês. Não desistir, não parar, sabe? Porque Deus será contigo.